se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, o Senhor hoje nos ensina sobre a humildade, a importância da humildade na nossa vida, porque é a humildade que coloca o homem na presença de Deus. A falta de humildade tira o homem da presença de Deus. O Senhor diz: quem é humilde será elevado, ou seja, será colocado na presença de Deus. Mas quem é orgulhoso será afastado da presença de Deus. Então, o que é a humildade? Como vivemos a humildade? Como é que colocamos o nosso coração na humildade para estarmos na presença de Deus, para vivermos a graça de Deus na nossa vida? Então, o Senhor hoje nos ensina com esta parábola, o fariseu e o cobrador de impostos. E aprendemos a humildade com o cobrador de impostos. As palavras dele nos ensinam aquilo que é essencial da humildade. 2 coisas importantes na oração deste cobrador de impostos. A primeira coisa importante, ele
se reconhece pecador. Ele diz: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Então a primeira coisa da humildade é o homem se reconhecer pecador. E o que significa se reconhecer pecador? Significa o homem lembrar que sem Deus ele não pode nada. Sem Deus ele nem existe, porque a sua própria vida, a sua própria existência é um dom, um presente de Deus que ele recebe. Significa colocar Deus de volta no centro da nossa vida e tirar a nossa vontade própria, o nosso egoísmo do centro. Se reconhecer pecador é rejeitar a nossa soberba. Porque tantas vezes o homem tem o perigo e a tendência de dizer para si mesmo: quem decide, quem manda e dá a palavra final na minha vida sou eu. A lei que rege a minha vida é minha. Posso até escutar o que Deus diz, mas sou eu quem decide. Então, quem ocupa o centro da minha vida sou eu. Esta é a soberba do homem. Então, reconhecer esse pecador é dizer: não sou eu o centro da minha vida. Não vou atrás dos meus interesses, das minhas vontades, das minhas ideias. Vou colocar Deus no centro da minha vida. Isso é se reconhecer pecador. Deixar para trás a vaidade. Porque a soberba fecha o homem. Impede que Deus entre no coração dele. Porque ele ocupa o lugar que é de Deus. Quando isso cresce no coração dele. Então não tem espaço para Deus. E a consequência disso é que ele se coloca em comparação com as outras pessoas. Ao invés de olhar para Deus, ao invés de ter Deus como referência, ele fica se comparando com outras pessoas, procurando ser melhor do que as outras pessoas. Este é o perigo do pecado. Então, a primeira coisa que nós aprendemos: reconhecer-se pecador. Depois tem a segunda coisa que completa a humildade. Ele diz: tem piedade de mim. Buscar a piedade de Deus é a segunda coisa da humildade. Então nós precisamos buscar a piedade de Deus. O que significa buscar a piedade de Deus? Significa buscar imitar a caridade de Deus. A piedade de Deus é a mesma coisa da caridade de Deus. E nós recebemos a piedade na exata medida que buscamos praticar a caridade. Quanto mais você decide imitar Jesus, quanto mais você decide obedecer Jesus, quanto mais você pratica a vida de Jesus, mais a piedade de Deus cresce no seu coração. Mais ela cria raízes no seu coração. Então, isto é a humildade. A humildade abre o nosso coração para Deus. A humildade recebe o que Deus dá e faz crescer o que Deus dá para nós. A grandeza da humildade é que ela permite que Deus faça a vontade dele na nossa vida. E na vida daquele que Deus realiza a vontade divina, essa pessoa encontra a verdadeira e única felicidade. Por isso a humildade é o caminho da felicidade, da verdadeira felicidade. Que o Senhor nos ajude
a reconhecermos o nosso pecado, a tirar o nosso interesse do centro e buscar a caridade de Deus, buscar imitar a vida de Jesus, para que no nosso coração cresça a paz, a justiça e a salvação de Deus. Que o Senhor nos ajude no caminho da humildade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.